Oi, pessoal, boa tarde. E aí a gente viu basicamente que as ligações químicas, elas são formadas pelos átomos para eles adquirirem estabilidade, sendo que a maioria dos átomos, quase todos os átomos, todos os elementos químicos, eles não estão presentes na forma monoatômica na natureza. A gente não encontra eles isolados. Os únicos elementos químicos que nós encontramos isolados são os gases nobres. E aí a gente tem o que o gás nobre tem que os demais não têm. Basicamente, os gases nobres eles possuem uma camada de valência com 8 elétrons, com exceção do hélio. O hélio ele possui só 2 elétrons na camada de valência. Mas a gente tem que lembrar que o hélio ele tem uma única camada, que é a camada K. E esses 2 elétrons eles completam a camada K. Então, mesmo o hélio tendo apenas 2 elétrons na camada de valência, ele tem uma camada completa. Então, o segredo para a estabilidade, aparentemente, é o quê? É que os elementos químicos, eles adquiram uma configuração eletrônica de gás nobre com 8 elétrons na camada de valência. E aí, dessa forma, eles vão fazer ligações químicas. As ligações químicas vão tender justamente para isso, para que os elementos adquiram essa configuração. Tranquilo? Então, vamos lá. Passa para mim, por favor. Então, pessoal, o que a gente viu? Basicamente, que essa tendência dos elementos químicos a terem 8 elétrons na camada de valência, ela é conhecida como regra do octeto, ou teoria do octeto, que diz que, em uma ligação química, um átomo ele tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, no estado fundamental, semelhante a um gás nobre, ao gás nobre mais próximo a ele, ao gás nobre que possui número atômico mais próximo a ele. Então, ele vai tender, numa ligação química, a se aproximar, a ter uma configuração eletrônica similar à do gás nobre mais próximo a ele. Só um detalhe, quando a gente fala de ligação química ou de reação química, onde ocorrem ligações, a gente está dizendo que esse evento ele ocorre na eletrosfera. Então, a gente não tem nada acontecendo no núcleo. Não é uma reação nuclear. É um evento que acontece na eletrosfera. Especificamente, vai ocorrer envolvendo os elétrons da camada de valência dos elementos químicos. Tranquilo? Então, vamos lá. Próximo. Então, ontem que para que um átomo fique com 8 elétrons na camada de valência, é preciso realizar ligações químicas. E existem diferentes tipos de ligações químicas, e é o que a gente vai começar a ver hoje. Pode passar, por favor. Então, bom, numa ligação química, galera, quando o átomo ele deseja adquirir uma configuração de gás nobre, ele vai precisar ou doar elétrons, ou receber elétrons, ou compartilhar elétrons. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. O átomo, se ele tiver um elétron, apenas um elétron a mais do que um gás nobre, qual que vai ser a tendência dele? Vai ser ele perder esse elétron, doar esse elétron para ele ficar com uma configuração semelhante à de um gás nobre. Se ele tem um elétron a menos que o gás nobre apenas, o que ele precisa? Ele precisa receber um elétron para adquirir aquela configuração de gás nobre. E aí, nesse caso, quando a gente fala de doar e receber elétrons, a gente está falando de um tipo de ligação química que é o que a gente vai abordar hoje, que é a ligação química chamada ligação iônica, beleza? Quando a gente fala de compartilhar elétrons, a gente está falando de um outro tipo de ligação que é chamado de ligação covalente. E é justamente a ligação covalente que é responsável pela formação das moléculas. E a gente vai discutir nas próximas aulas. Tranquilo? Como é que ocorre esse compartilhamento? Reparem que no compartilhamento, nenhum elemento químico ganha nem perde. É como se um elétron ele ficasse saltando de uma órbita de um elemento para a órbita do outro. Ficasse passeando na órbita dos 2 elementos. E aí há um compartilhamento daquele elétron. A gente vai falar disso nas próximas aulas. Vamos lá. Então é isso, ó. A gente tem, basicamente, na verdade, são 3 tipos de ligações. As ligações iônicas, covalentes e metálicas. As ligações metálicas, a gente vai abordar em uma videoaula. A gente vai focar nesses 2 tipos principais, que são as ligações iônicas. Ligação iônica, como o próprio nome diz, ocorre entre o quê? Entre íons.
Ligação iônica, ela ocorre entre íons. E as ligações covalentes. Sendo que as ligações iônicas, quando elas acontecem, um elemento químico, um átomo, que está envolvido naquela ligação, ele doa elétron para um outro átomo que recebe elétron. Então, estão vendo que eu tenho formação de íons? O camarada que doa elétron, quando ele perde elétron, ele adquire uma carga total positiva. Lembram? Ele se transforma num íon carregado positivamente, que é chamado de cátion. Enquanto que aquele cara, na ligação, que recebeu o elétron, ele adquire uma carga total negativa. E aí ele se transforma em um ânion. Então, essa ligação iônica, basicamente, é uma ligação, é uma interação entre íons. A gente sabe que as cargas positivas e as cargas negativas se atraem. Então, é isso. A partir do momento que eu tenho um elemento químico que perdeu elétrons e se transformou num cátion, carregado positivamente, e eu tenho um outro elemento químico que recebeu aquele elétron, se transformou em um ânion carregado negativamente, a partir do momento que eu tenho dois elementos com cargas opostas, eles vão tender a se atrair. E aí vai gerar uma ligação, que a gente chama de ligação eletrostática, onde a gente tem essa interação entre os íons e a formação de uma ligação iônica. Tranquilo? Então é isso que a gente vai falar hoje. Pode passar para mim. Beleza. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar. As ligações iônicas são ligações que ocorrem entre íons. O próprio nome diz. Quando eu falo de íons, eu tenho dois tipos de íons. Eu tenho os cátions, que são íons positivos, e o cátion, ele perde elétron. Lembrando que o átomo, no seu estado fundamental, ele é neutro, ele tem carga neutra. A partir do momento que ele perde um elétron, ele vai ficar com uma carga residual positiva, porque o número de prótons vai ser maior do que o número de elétrons. E aí ele se transforma em um cátion. E eu tenho um ânion, que são os íons negativamente carregados. O íon negativamente carregado, o ânion, é aquele que ganha elétron. Lembrando, não há modificação no número de prótons, é só modificação no número de elétrons do elemento. Modificar o número de prótons gera um elemento químico novo, porque o próton é o número atômico do camarada. É ele que define quem é aquele elemento. Então, eu não vou mexer nas ligações químicas em números de prótons, em prótons. A gente não mexe no núcleo. É só eletrosfera. Então, olha lá. O ânion, ele ganha um elétron, ele fica negativamente carregado, e agora eu tenho dois indivíduos com cargas opostas, que vão tender a se atrair. Consequentemente, essa atração vai gerar um composto, que é um composto iônico, que a gente chama. Ok? Então, reparem que é uma atração eletrostática, onde gera um composto, que é chamado de composto iônico. E aqui eu tenho um exemplo, olha só. Esse camarada aqui, reparem, ele tem a primeira camada, que é a camada K, com 2 elétrons, está completa, e a segunda camada, que é a camada L, a gente sabe que ela pode comportar até 8 elétrons. Esse cara aqui só tem 1 elétron, tranquilo? Esse outro aqui, olha só, ele tem na primeira camada 2 elétrons, e na segunda camada ele tem 7 elétrons. Concorda que se esse elemento aqui perder elétron, doar esse elétron para este outro, ambos vão ficar com configuração de gás nobre? Esse aqui vai ficar com 2 elétrons na sua única camada, que é a configuração do hélio, que é um gás nobre. E esse aqui vai ficar com 8 elétrons na segunda camada, que é a configuração do neônio, também um gás nobre. Então, ele adquire configuração de gás nobre fazendo essa troca de elétrons. Ou seja, a ligação iônica, ela envolve trocas de elétrons, sendo que eu sempre tenho um elemento que doa e um elemento que recebe. O cara que doou elétrons, ele se transformou em um cátion. O cara que recebeu elétrons se transformou em um ânion. E agora, esses íons com cargas opostas, eles vão se atrair, formando um composto iônico. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então, mas quem faz ligação do tipo iônica? É qualquer um que faz ligação do tipo iônica? Não, não é qualquer um na tabela periódica, tá?
existe uma tendência natural para alguns elementos químicos perderem elétrons e outros ganharem elétrons. Então, quem normalmente doa elétrons, ou seja, perde elétrons e se transforma em um cátion, são metais. E se a gente lembrar da tabela periódica, vou fazer aqui a tabela periódica para vocês lembrarem. Se a gente lembrar da tabela periódica, a gente viu que existe uma escadinha imaginária aqui, né? Que lembra que tem uma frase que eu ensinei para vocês? Até assim, Brasil. E essa escadinha vai separar quem é metal de quem é ametal. Então, reparem que os metais, eles têm tendência. Quem são os metais? São esses aqui. Os metais têm tendência a doar elétrons. A partir do momento que eles doam elétrons, eles se transformam em cátions. Então, eles têm tendência a formar cátions. Por quê? Porque eles possuem poucos elétrons na camada de valência dele. A partir do momento que ele tem pouco elétron na camada de valência, é mais interessante ele perder esses poucos elétrons, e quando ele perde, a camada anterior, a penúltima camada, agora se transforma na camada de valência. E a penúltima camada estava completa, com 8 elétrons. Então, ele adquire essa característica de gás nobre. Ou seja, quem vai perder elétrons? Os metais, que têm tendência a formar cátions. Por quê? Porque eles possuem poucos elétrons na camada de valência deles. E aí é fácil para eles perderem aqueles elétrons e chegarem a uma configuração de gás nobre. Agora, quem que vai receber elétron? Quem recebe elétron são os ametais. Então, a gente sabe que os ametais estão localizados aqui nessa região. Ametais. Tá? Aqui é o gás nobre, tá, galera? Vou deixar aqui o gás nobre de fora. Então, os ametais, eles têm tendência a receber elétrons, e a partir do momento que eles recebem elétrons, eles se transformam em ânions. 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 É assim, né? Ânions. Beleza. Além dos ametais, um outro camarada que recebe elétrons também é o hidrogênio. O hidrogênio. A gente tem que lembrar que o hidrogênio não é um metal. Ele só está localizado nessa região porque ele possui número atômico igual a 1. E aí a gente sabe que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico. Mas ele não é um metal. E como ele tem apenas um elétron, cara, ele não vai perder aquele um elétron dele. O que ele vai fazer? Ele vai ganhar, ele tem a tendência a ganhar mais um elétron e adquirir a configuração do hélio, que está aqui em cima. Então, o hidrogênio vai buscar a configuração eletrônica do hélio. Para isso, ele precisa ganhar um elétron. Beleza? Então, olha lá. O que a gente tem? Que as ligações iônicas são formadas entre um metal e um ametal, ou entre um metal e um hidrogênio. Se eu pegar um composto e ver que... Aí eu vou analisar. E observo que aquele composto é formado apenas por metais, a ligação que está ocorrendo na formação desse composto não é uma ligação iônica, é uma ligação metálica, apenas metais. Se eu pegar um outro composto e observar que só tem ametais formando aquele composto, eu também não estou falando de uma ligação iônica. Por quê? Porque a ligação iônica sempre eu vou ter um metal doando elétrons para um ametal ou para um hidrogênio. Quando eu tenho apenas ametais, eu estou falando de uma molécula. E essa molécula é formada por ligações covalentes, e a gente vai falar nas próximas aulas. Tranquilo? Então, importantíssimo. Ligação iônica é formada entre metais e ametais, ou entre metais e hidrogênio. Se eu tenho só metal no composto, é ligação metálica. Se eu tenho só ametal formando o composto, é ligação covalente, que a gente vai falar mais para frente. Pode passar, por favor. Bom, quais são as características de um composto iônico quando ele é formado? Então, a partir do momento que eu formo um composto iônico pela atração dos íons, né, de um cátion e de um ânion, onde aquele cátion doou elétrons para o ânion, a partir do momento que eu tenho a formação desse composto, ele vai ter algumas características. Primeiro,
Compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Exemplo, o sal de cozinha. A gente vai falar dele como exemplo básico. O sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou NaCl, ele é sólido à temperatura ambiente. Assim como o KCl, que é um outro sal, tá? Fluoretos, todos são sólidos à temperatura ambiente. Outra característica, compostos iônicos possuem altos pontos de fusão e ebulição. Só para vocês terem uma ideia, o ponto de fusão, ou seja, a temperatura em que o sal de cozinha ele se transforma em líquido, ele sai do estado sólido e passa para o estado líquido. O ponto de fusão do sal de cozinha é 800 graus Celsius. 801, para ser mais preciso. Beleza? Então, são altos pontos de fusão e ebulição. E o composto iônico, quando ele está na sua forma sólida, tipo o sal de cozinha que está no seu saleiro, ele não é um bom condutor elétrico. Ele não conduz bem eletricidade. Entretanto, se você pegar esse sal de cozinha, que é um composto iônico, jogar em água, e agora você vai ter o quê? Uma solução aquosa de cloreto de sódio. Essa solução aquosa, ela é um ótimo condutor de corrente elétrica. Então, o que é característico? Que os compostos iônicos, embora no estado sólido, eles não conduzam corrente elétrica, eles são ótimos condutores quando dissolvidos em água ou se eles estiverem no estado líquido, quando eles tiverem sofrido a fusão. Só que a fusão, ela ocorre a uma temperatura elevadíssima. Beleza? Então, o que é muito comum é que a gente utiliza esses compostos iônicos para conduzir eletricidade em soluções aquosas, dissolvendo ele em água. Tranquilo? Então, essas são as características de um composto iônico. Próximo. Bom, mas vamos entender exatamente como é que acontece essa ligação iônica. Para isso, galera, eu vou usar como exemplo o cloreto de sódio, que eu estou falando com vocês, que é o famoso sal de cozinha. Cloreto de sódio, a fórmula dele é NaSódio-Cl. Ele é um sal, a gente vai estudar mais para frente que o sal, embora na fórmula venha sempre o cátion, depois vem o ânion, sempre, tá? Num composto iônico, a gente coloca o cátion na frente e depois o ânion. Quando a gente vai falar o nome, a gente fala o nome primeiro do ânion. Olha lá, cloreto de sódio. Beleza? É assim que é formado, a gente vai discutir isso mais quando a gente for falar sobre os sais especificamente. O cloreto de sódio, a reação de formação do cloreto de sódio ocorre a partir do metal sódio. A gente sabe que o sódio é um metal e ele está localizado na família 1A, no primeiro grupo, exatamente, na família 1A, ele é um metal alcalino, beleza? Então, ele, no estado sólido, ele pode reagir com cloro no estado gasoso. Essa reação libera uma quantidade de energia muito grande e forma o cloreto de sódio. O que é interessante, galera, é que o sódio e o cloro, o sódio por si só, ele é super reativo, é super perigoso em contato com a água, e o cloro, ele é extremamente venenoso. Só que quando eles formam essa ligação e adquirem essa estabilidade, eles ficam menos perigosos. Eles se tornam menos perigosos. Tranquilo? O que acontece, então, na formação do cloreto de sódio? Como é que ocorre a formação do cloreto de sódio? Desliga aí para mim, por favor. Vamos olhar aqui a nossa tabela periódica do dia. Então, galera, olha só. Primeiro, vamos encontrar o sódio na tabela periódica. O sódio é um metal alcalino, grupo 1, família 1A, que está localizado no terceiro período. Beleza? Se ele está localizado no terceiro período, eu sei que a camada de valência dele é a terceira. Vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio? Então, olha lá, galera. Vou botar aqui, ó. Sódio, número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, significa dizer que ele tem 11 prótons. E no estado fundamental dele, o número de prótons é igual ao número de elétrons, logo ele tem 11 elétrons.
Distribuindo esses 11 elétrons pelo diagrama de Linus-Pauling, o que a gente vai ter? Começando, ó, 1s2, coloquei 2 elétrons dos 11, vão faltar 9. 2s2, 2p6, agora eu coloquei mais 8. Estão vendo na segunda camada? Coloquei 8, vai faltar agora só 1. Então, eu vou colocar esse último na terceira camada, 3s1. Se a gente conhece bem a tabela periódica, a gente vai ver que o sódio ele está no terceiro período, olha lá, tem 3 camadas. Ele está localizado nessa região dos elementos representativos, significa, então, que ele termina no subnível S, e a família dele é a 1A. Se a família é 1A, significa que ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Perfeita a nossa distribuição, beleza? Vamos distribuir agora o cloro, né? Então, vamos lá. O cloro está localizado também no terceiro período. E aí eu tenho que o cloro, o número atômico dele é 17. Vamos fazer a distribuição dele. Número de elétrons igual ao número de prótons no estado fundamental. Então, vamos lá. 1s2, coloquei 2 elétrons aqui na primeira camada, faltam 15. A segunda camada, ó, 2s2, 2p6, eu sei que pode comportar até 8 elétrons. Então, 15 menos 8, faltam 7. A terceira camada, vem 3s2, agora faltam 5. E aí eu venho 3p5. E aí eu zero o número de elétrons. Beleza? Zerei. Vamos ver se deu certo. Cloro, terceiro período. 3 camadas. Camada de valência é a terceira. Perfeito. Cloro, elemento representativo, localizado nessa região da tabela periódica. O subnível mais energético é o subnível P. Então, ele tem que terminar no subnível P. Perfeito? E o cloro está localizado no grupo 17, também conhecido por família 7A. Se a família é 7A, significa dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Vamos contar? Aqui, ó. 2 elétrons mais 5 igual a 7. Certinho. Tranquilo? Bom, o que acontece então? Olha só, galera. O sódio, para ele adquirir a configuração de um gás nobre, pode acontecer 2 coisas. Ou ele vai ter que ganhar 7 elétrons, porque ele só tem 1 na camada de valência. Então, ele vai ter que ganhar 7 elétrons para ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então, ou ele ganha 8 elétrons, ou ele perde... Deixa eu escrever assim, peraí. Peraí, para não confundir. Ou ele ganha 7 elétrons, e aí ele fica com 8, com esse aqui que ele já tem, ou ele perde 1 elétron. Olha aí. O que vocês acham que é mais óbvio? Ele ganhar 7 elétrons? Imagina, ele tem que achar 7 camaradas querendo doar elétron para eles, ou 7 elétrons disponíveis. Ou ele simplesmente doar esse elétron a mais que ele tem. Não é mais óbvio ele doar esse elétron a mais? E aí, a partir do momento que ele doa esse elétron, ele vai doar esse elétron, vai haver um fluxo eletrônico. Vamos olhar o cloro agora. O cloro, ele pode, para adquirir configuração de gás nobre, ele pode ganhar. Ele tem no total 7 elétrons, ele só precisa de mais 1. Então, ele pode ganhar 1 elétron, e aí ele vai preencher a sua camada de valência com 8 elétrons, e adquiriu a configuração estável, ou ele pode perder os 7 elétrons que ele tem, olha aí. Não é mais óbvio ele ganhar esse 1 elétron? Né? Bem mais simples ele ganhar esse 1 elétron. Então, o que vai acontecer? Basicamente, o sódio ele vai perder este elétron, e esse elétron vai ser doado para o cloro. Quando ele doa esse elétron para o cloro, a configuração eletrônica do cloro, que antes era 3s2, 3p6, passa a ser agora 3s2, 3p6. Antes era 3p5. E aí ele adquire uma configuração de gás nobre. Reparem que quando o sódio ele perde esse elétron, ele se transforma em um cátion. Um cátion positivamente com carga positiva, mais 1.
mais 1. Então, a gente vai representar ele agora como Na+, perdeu um elétron. E o cloro, que agora recebeu um elétron, ele se transformou em um ânion. E aí eu vou representar esse cloro como Cl-, porque ele recebeu apenas um elétron. Esses dois caras com cargas elétricas opostas, eles vão tender a se atrair e formar agregados, que são os compostos iônicos. Então, vai haver aqui, ó, uma atração mútua entre eles. Uma atração eletrostática, que a gente chama. E eles vão se unir, formando um composto. Tá horrível minhas canetinhas de hoje. Eu tenho que trocar a carga. Vou pegar essa azul aqui, ó. Formando um composto que é chamado de NaCl. Pronto. É assim que é formado o NaCl. Dúvidas, galera? Simples, né? Vamos só fazer um... Agora, vou apagar aqui, porque eu vou precisar usar o quadro. Vamos fazer agora uma representação. Como é que a gente representa isso? Numa fórmula que a gente chama de fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Na verdade, eu tenho aqui na... Bota aí para mim. Tá, pode passar. Olha aqui, ó. A gente representa, galera, essa ligação iônica normalmente por essa fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis. Lembra? Lewis foi um dos caras lá, né, o americano, que percebeu que os gases nobres eles eram estáveis porque eles possuíam 8 elétrons na camada de valência. E ele foi ele um dos que propôs a teoria do octeto, a regra do octeto. Como é que é a fórmula de Lewis? É muito simples. Olha só. A gente vai representar nos elementos que estão envolvidos naquela reação, naquela ligação iônica, a gente vai representar com bolinhas, pode ser bolinha, pode ser xizinho, pode ser coraçãozinho, pode ser o que você quer, é um símbolo, uma simbologia. Bolinha é mais rápido, né? Então, normalmente a gente representa com bolinha a camada de valência daquele cara. A gente não viu que o sódio possui um elétron na camada de valência? Então, a gente coloca uma bolinha para ele. A gente não viu que o cloro possui 7 elétrons na camada de valência? Então, a gente coloca, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. E na ligação iônica, o que está acontecendo? O sódio está doando aquele elétron para o cloro. Então, eu tenho essa transferência de elétrons que eu sinalizo por uma seta, formando um composto que é o composto iônico. E aí eu tenho essa representação que é chamada de fórmula de Lewis. Apaga para mim, por gentileza. De novo. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó, galera. Vamos fazer outro exemplo, mas agora eu vou usar a tabela periódica ao meu favor. Eu não vou fazer a distribuição eletrônica, porque eu não quero perder tempo. Então, eu sei já interpretar a tabela periódica e vou usar ela ao meu favor. Vamos fazer um composto chamado de fluoreto de magnésio. Fluoreto de magnésio. Beleza? Então, eu tenho, nesse composto, eu vou ter o magnésio, Mg. Olha aqui, onde é que está o magnésio? Magnésio está no terceiro período do segundo grupo, também conhecido como família 2A. Com isso, eu sei qual é a configuração da camada de valência dele. Terceiro período, então ele tem 3 camadas, ou seja, a camada de valência dele é a terceira. Elemento representativo nesta região, nessas duas primeiras famílias, termina a distribuição eletrônica no subnível S. E como ele está na família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele tem aqui, ó, o subnível 2S2, ou 3S2. É o último subnível da distribuição dele, beleza? Vamos para o flúor. O flúor, olha lá onde ele está. Localizado na família 7A. Especificamente aonde? No segundo período. Então, ele tem 2S, 2P. Por quê? Porque ele está nesse bloco, nessa região que termina no subnível P. Então, ele tem, primeiro, que preencher o subnível S, e depois ele vai preencher o subnível P da camada dele de valência, que é a segunda. A gente sabe que no subnível S cabem 2 elétrons apenas, e como ele está localizado na família 7A, significa que ele tem 7 elétrons na camada de valência.
Se eu coloco 2 no subnível S, faltam 5 para eu colocar no subnível P. Tranquilo? Essa é a configuração do flúor. Galera, como é que a gente vai fazer a ligação entre esses caras? Vamos usar a fórmula de Lewis que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu vou representar o magnésio, olha só. Quantos elétrons ele tem na camada de valência dele? Ele tem 2. Então, eu vou colocar aqui Mg e 2 bolinhas. São 2 elétrons na camada de valência. Tranquilo? E o flúor? Eu sei que o flúor tem 7 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, então, olha só. Concorda que esse camarada, por ele ser um metal, ele vai ter tendência a formar um cátion. Então, ele tem tendência a perder esses elétrons. E esse camarada, que é um ametal, ele vai ter tendência a ganhar elétrons. E assim eles vão adquirir estabilidade, adquirir a configuração de gás nobre. Então, como é que vai acontecer essa ligação? Simples, né? O magnésio vai, ó... Peraí. O magnésio vai, ó, doar um elétron para o flúor. Doou um elétron para o flúor, legal. Opa, mas ele ainda tem um outro elétron. E agora? Agora, para formar esse composto, eu vou precisar de um outro flúor, de um outro átomo de flúor. Então, olha só, eu vou representar mais um átomo de flúor com 7 elétrons na sua camada de valência e agora sim, agora eu posso, ó, doar esse outro elétron para o átomo de flúor. Todo mundo agora está com 8 elétrons na camada de valência? Todo mundo adquiriu estabilidade? Não está sobrando nem faltando elétrons? Então, a gente terminou de realizar essa ligação iônica. Como é que eu vou representar essa ligação iônica? Sempre o nome do cátion vem primeiro. Então, quem é o cátion? É o magnésio. Concorda que nessa reação, ó, o magnésio ele é um cátion bivalente. Mg2+. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Enquanto o flúor é um cátion, é um ânion monovalente, porque ele ganhou apenas 1 elétron cada flúor. Beleza? Como é que eu vou representar essa fórmula? Simples. O nome do cátion vem antes. Então, eu vou colocar Mg e depois vem o ânion. MgF. Só que quantos flúores eu tenho para formar esse composto iônico? 2. Então, eu vou botar MgF2. E aí, eu formei uma ligação iônica e agora eu tenho um composto iônico. Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo, né? Vamos ver os outros exemplos. Vai lá. Coloca aí para mim, por favor. Próximo. Olha, esse outro exemplo. Eu tenho o sódio e o oxigênio. O sódio, galera, é um metal alcalino, localizado na família 1A. Se ele está localizado na família 1A, significa que ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Então, eu vou lá e represento o sódio com uma bolinha. Eu sei qual é a família, eu sei quantos elétrons ele tem. É isso que importa, na camada de valência. O oxigênio é um calcogênio. O oxigênio está localizado na família 6A. Se ele está localizado na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu coloco lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Agora, eu vou começar a fazer a ligação. Primeiro, esse sódio vai doar um elétron para o oxigênio. A partir do momento que ele doa, ele se torna estável, mas o oxigênio ainda não. Porque o oxigênio agora tem 7 elétrons. Falta mais um para ele se tornar estável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um sódio. Esse sódio doa o outro elétron e pronto. Todo mundo adquire configuração de gás nobre. Todo mundo com 8 elétrons na camada de valência. Certo? Agora, contando os elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que ele recebeu e 8 que ele recebeu. Perfeito. Como é que eu vou descrever esse composto? Normalmente, na fórmula eletrônica, a gente vai descrever assim, ó. Primeiro, o nome do cátion, sódio, foi quem perdeu elétrons. Depois, o nome do ânion, que foi quem ganhou elétrons. Tranquilo. O sódio, ele perde quantos elétrons cada sódio?
perde apenas um. Então, ele é um cátion monovalente. Então, eu coloco lá, ó, a carga dele, que é mais um. Beleza? Quantos sódios eu utilizei nessa reação? Eu utilizei 2. Então, eu coloco aqui embaixo, subscrito, a quantidade de átomos daquele elemento que eu usei na reação. Para o oxigênio, detalhe, a gente representa a camada de valência, como é que ela ficou depois da ligação. O sódio, como ele perdeu os elétrons, a gente não coloca bolinha. Ele doou todos aqueles elétrons que ele tinha na camada de valência. O oxigênio recebeu. E ele recebeu 2, ficando com 8 elétrons. Então, a gente coloca lá o oxigênio com os 8 elétrons dele. E a gente sabe que ele recebeu quantos elétrons? Ele recebeu 2. Então, eu coloco lá, ó, que ele é um ânion bivalente, menos 2. E quantos oxigênios eu usei nessa reação? Apenas 1. Entendido, galera? Vamos fazer mais um. Próximo. Olha só. Ligação agora entre o alumínio e o enxofre. O alumínio é um cara que está localizado na família 3A. Família 3A. Se ele está localizado na família 3A, significa que ele tem quantos elétrons na camada de valência? 3. E aí eu vou lá e coloco alumínio, 3. Apaga aí para mim, por favor, que eu vou fazer passo a passo essa. Com eles aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês essa passo a passo, que é mais fácil para entender. Então, vamos lá. Vamos representar aqui, ó, o alumínio. O alumínio. O alumínio, a gente sabe que ele tá aqui, ó, família 3A, terceiro período da família 3A. Se ele está na família 3A, eu sei que o alumínio tem 3 elétrons na sua camada de valência. Ponto. E eu quero fazer uma ligação iônica dele com o enxofre. O enxofre está na família dos calcogênios, junto com o oxigênio. Ou seja, ele está na família 6A. Significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vou colocar aqui, ó, enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos começar a ligação. Primeiro, quem que vai doar? Quem tem menos elétrons na camada. É o metal que vai doar. Olha aqui onde está passando a escadinha. É bem nesse verde aqui, ó. Então, o alumínio ele é um metal, ele vai doar. Vamos lá. Então, ele vai doar para o enxofre. Doou um elétron. Tá horrível essa câmera. Ai, meu Deus. Não tem jeito, galera. Vai ter que ser só azul hoje. É só azul. Doou um elétron. E agora? O enxofre tem quantos? 7. Falta mais um. Doou mais um elétron. E agora o enxofre vai ter 8. Beleza, fechei. Fechei o enxofre. Tem um elétron sobrando. Não posso terminar a ligação. O que eu faço? Coloco mais um átomo de enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse elétron que estava sobrando do alumínio, ó, vem para esse enxofre. Tranquilo? Mas agora eu não completei a camada de valência do enxofre. Ele só tem 7 elétrons. Ele precisa de mais um. O que eu vou fazer? Pegar um outro alumínio. Com 3 elétrons na sua camada de valência. E aí, ó, doei. Mas ainda tem 2 elétrons do alumínio. O que eu vou fazer? Pegar mais um enxofre. E até finalizar, galera. Até finalizar. Nossa, professora, que coisa chata. Calma que eu vou ensinar como faz isso mais rápido. Tranquilo? Agora eu finalizei. Todos os elétrons do alumínio foram doados e todos os enxofres possuem 8 elétrons na camada de valência. Fechei. Como é que eu vou descrever a fórmula desse composto iônico? Primeiro, nome do cátion. Quem é o cátion? Quem doou o elétrons? Alumínio. Então, eu vou colocar alumínio. Quantos alumínios eu usei? 2. Alumínio 2. Depois, o nome do ânion, que é o enxofre. E quantos enxofres eu usei? 3. Essa é a fórmula. Al2S3. Tranquilo? Posso fazer aquela representação? Posso. Se eu for fazer aquela representação, olha só. O alumínio vem primeiro. E o alumínio, quando ele doa os elétrons, ele fica com uma carga positiva de mais 3.
Quantos alumínios eu usei? 2. Agora vem enxofre. O enxofre é quem recebeu os elétrons. E aí ele ficou na sua camada de valência, ó, com 8 elétrons. Por que eu não coloco bolinhas para o alumínio? Porque ele perdeu os elétrons. Ele perdeu. O enxofre é quem ganhou. Ele recebeu quantos elétrons cada enxofre? Cada enxofre recebeu 2. Então vem, ó, menos 2. Ficou ruim, né? Quantos enxofres eu usei? 3. Tranquilo? Reparem numa coisa. Estão vendo que o número de elétrons que foi doado é o mesmo número, ó, do ânion? E o número de elétrons recebidos é o mesmo número do cátion? Repararam isso? Isso aqui, galera, que vem aqui em cima, a gente chama de valência. A valência daquele elemento químico é justamente quantos elétrons ele doa ou ele recebe. E um elemento químico que está da família 1A, ele vai ter um elétron para doar. Então, ele é monovalente. Ele só tem valência 1. O elemento da família 2A, 2 elétrons para doar. Então, ele é bivalente. Elementos da família 3A, 3 elétrons para doar. Trivalente. Agora, reparem nos outros elementos, nos ametais. Um ametal da família 7A vai receber quantos elétrons? Só um, porque ele já tem 7. Então, ele é um ânion monovalente. Ele recebe só um. Ametal localizado na família 6A. 6A vai receber quantos elétrons para ficar com 8? 2. Então, se ele recebe 2 elétrons, ele é um ânion bivalente. E, por último, família 5A. 5 elétrons na camada de valência vai tender a receber 3 e formar um ânion trivalente. Professor, e a galera do 4A? Não gosta de fazer ligação iônica. A gente vai ver que eles fazem outros tipos de ligação. E as outras galeras aqui gostam de fazer ligação metálica, muitas vezes, pode fazer iônica, mas gosta também de fazer metálica. Vamos focar nos representativos. Pode passar o slide para mim. Então é isso, ó, o que a gente fez foi essa. Próximo. Bom, agora, galera, eu vou ensinar para vocês, isso é um atalho, para você não precisar ficar fazendo os desenhinhos toda hora, porque às vezes o exercício ele não te pede a fórmula eletrônica. O que é a fórmula eletrônica? É justamente isso. Você ficar desenhando as bolinhas e fazer a fórmula de Lewis. Esse processo. Às vezes, ele te pede a fórmula unitária. O que é a fórmula unitária? É a fórmula do composto, como, por exemplo, cloreto de sódio, NaCl. Essa é a fórmula unitária. Fluoreto de magnésio, que a gente viu, Mg2F, fluoreto de magnésio. Beleza? Essa é a fórmula unitária. Como é que eu vou fazer para descobrir a fórmula unitária do composto? Simples. Olha lá. A gente não viu que a valência do cátion vai representar quantos ânions eu vou colocar? E a valência do ânion vai representar quantos cátions eu vou colocar para formar aquele composto? Então, é só eu cruzar. É só eu fazer uma regrinha tipo escorregador, ó. É só eu cruzar. E aí eu vou ter a fórmula unitária, que vai ser... Óbvio que eu não vou usar o sinal, né, galera? Menos e mais. Então, eu vou ter, olha, A, quantos cátions eu vou usar? Y. AY. B, quantos ânions eu vou usar? X. Então, eu vou ter ao final a fórmula AYBX. Então, uma coisa que vocês têm que ter em mente. O cara vai ganhar ou perder elétrons? Qual que é a dele? Galera, quem ganha elétrons é a metal. Quem perde elétron é metal. E aí, olha só, se o metal estiver na família 1A, 2A ou 3A, ele vai perder elétrons. Quantos elétrons? Família 1A, ele tem um elétron na camada de valência, ele vai perder aquele elétron. Família 2A, 2 elétrons na camada de valência, vai perder 2. Família 3A, 3 elétrons na camada de valência, vai perder 3. Agora, os ametais da família 5A, 6A e 7A. Olha só, família 5A possui 5 elétrons na camada de valência,
Para ficar com 8, precisa ganhar 3. Então, a valência dela, a gente vai dizer que a valência desse camarada é menos 3. Ele vai tender a formar um ânion que recebeu 3 elétrons. Família 6A precisa ganhar 2 elétrons para ficar com 8. Valência, menos 2. Ele vai ficar um ânion com 2 elétrons a mais, menos 2. E família 7A tem 7 elétrons na camada de valência, precisa ganhar apenas 1, formando um ânion monovalente. Qual é a valência? Menos 1. Beleza? Bye, bye, beijinhos. Tchau, tchau.